Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Clóris. Eu estou aqui para apresentar uma sequência didática em artes visuais, onde eu vou trabalhar os elementos básicos da composição visual, que são os elementos de ponto, linha, forma e cor. E no final dessa sequência, né, da segunda, da terceira e quarta aula final, a gente vai trabalhar isso no modernismo. Então, aqui estou compartilhando a tela com vocês, né, o estudo dos 4 elementos básicos da composição visual no modernismo. Anos finais, 6º ano do ensino fundamental. Então, a gente vai ter um total de 4 aulas remotas, online, de 50 minutos, onde as habilidades a serem desenvolvidas serão a habilidade AR01, AR04, AR05, ART05 e ART06. Os objetivos, a gente tem como objetivo desenvolver a habilidade de analisar e refletir sobre os elementos da composição visual, fazer o uso artístico desses elementos, desenvolver a habilidade de analisar e refletir sobre esses elementos no modernismo e fazer uma releitura e a sua própria obra de arte a partir dessa observação, dessa reflexão. E a estratégia de ensino utilizada será a proposta triangular da Ana Mãe Barbosa. Então, na primeira aula, a gente começa dando uma introdução sobre os elementos visuais. A gente tem uma pergunta investigativa, né, o que é ponto e o que é linha, para a gente compreender, a partir daí, o conhecimento que os alunos têm. E a gente vai ter uma apresentação de um vídeo falando sobre ponto e linha. Após essa apresentação, a gente vai ter uma reflexão sobre o uso dos elementos, né? Então, o ponto, uma reflexão, não, desculpa, uma exposição sobre ponto, sobre linha, utilizando aí obras de arte dos artistas como um material de exemplificação. Então, aqui a gente começa com o pontilhismo. A gente tem um detalhe aqui do pontilhismo no quadro. Aí depois a gente vai falar sobre linha, e aí a gente tem alguns usos da linha, né? A linha reta, vertical, horizontal. Aí a gente tem a linha curva, a linha ondulada. E a linha espiral. Aí após, né, a explanação desses elementos, a gente vai ter uma roda de conversa reflexiva, como se apresenta o ponto e a linha nas artes visuais, e a prática, né? Então, eles vão desenhar com ponto e linha, utilizando caneta hidrográfica para brincar com ponto e também para brincar com a linha, de acordo com as grandezas e as disposições na folha sulfite. E aí eles vão assinar a obra de arte. Na segunda aula, a gente vai trabalhar com os elementos forma e cor. Então, a gente tem primeiro essa pergunta investigativa, né, para entender o que eles, a concepção deles sobre a forma e a cor na obra de arte. A gente vai ter uma explanação na sequência dos elementos visuais, forma e cor. Com as formas, então a gente vai ter alguns tipos, alguns exemplos de formas geométricas. Depois a gente vai ter a explanação das formas orgânicas, como elas são usadas, com referências. A gente tem a cor, a composição da cor. Passamos pelo disco cromático. Aí, posteriormente, as cores quentes, as cores frias, as cores neutras, monocromático, o policromático e a prática. E antes da prática, eles terão a apresentação de 2 vídeos sobre forma e cor, uma roda de conversa, como eles entendem agora a forma e a cor, e a prática será eles utilizarem algumas formas, podendo variar nessas formas e pintarem essas formas de acordo com o que eles desejam, e com a brincadeira de manter o equilíbrio e a tensão agradável e harmoniosa nas áreas coloridas. Eles assinam a obra de arte e guardam. Na terceira aula, a gente vai trabalhar com o estudo dos 4 elementos na composição através de uma imagem do movimento modernista. Então, aí a gente vai ter a apresentação da imagem. Após a apresentação do quadro da Tarsila do Amaral, O Touro,
eles vão ter uma roda de conversa para falar o que eles chamaram mais, o que chamou mais atenção nessa obra de arte. Aí, a partir daí, eles vão fazer a análise e a contextualização da obra. Então, em duplas, eles vão fazer uma descrição do que eles viram na obra de arte, anotando no caderno descrição, né, sobre esse ícone, esse título, e aí eles vão colocar como eles viram o ponto, como eles viram a forma, a linha, a forma e a cor, né, analisando os elementos. Aí depois eles vão juntar em quartetos, e aí eles vão fazer uma análise do que eles sentiram desses elementos com relação ao quadro, né? Então, como o artista se utilizou do elemento, descobrir a figura principal, como ela foi pintada, qual o significado dela, o que ali é associado, quais as sensações que eles tiveram. Após isso, a gente vai ter uma apresentação sobre o vídeo da Tarsila do Amaral e o movimento modernista para contextualizar eles nesse movimento, e eles vão para a prática. Na prática, eles vão fazer uma releitura da pintura, eles podem pegar um recorte, um pedaço desse quadro, dessa obra, né, para fazer essa releitura, e pintar da forma que eles desejarem, utilizando o ponto, a linha, a forma e a cor. Então, pode ser um ou mais touros, pode ser um pedaço da obra, né, e aí a gente encerra a aula aqui. Na última aula, a gente vai ter uma criação de uma imagem baseada, né, no movimento modernista. Então, para isso, vai ser feito primeiro um estudo sobre uma pesquisa rápida sobre o movimento modernista no Brasil e no mundo, né? Então, eles vão poder acessar a internet e fazer uma foto, né, um print de tela das obras que eles acharem mais relevantes dessa época. E aí, depois, eles vão fazer uma análise de como é utilizado o ponto, a linha, a forma e a cor nessas obras, né? E vão conversar, né? Eles farão isso em grupo de 5, 6 alunos. Conversar como a forma, a cor, a linha e o ponto é utilizado no movimento modernista. Eles anotam no caderno sobre o título de análise, posteriormente, então, e aí eles vão fazer uma criação, né, própria. Então, eles vão espalhar essas imagens na tela, né, do que eles pesquisaram, e aí cada um vai achar aquela que achar que entender mais interessante, ou fragmentos, e aí eles podem fazer recortes, fragmentos e criar a própria obra de arte. E a partir daí vai ter a apreciação das obras de artes criadas pelo coletivo, dentro do processo, e uma reflexão de como foi fazer esse experimento. Então é isso, agradeço